É, você vê, nos meus cursos, eu defini já faz tempo a filosofia como unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Unidade do conhecimento é uma coisa materialmente irrealizável, quer dizer, é uma coisa que você está sempre tentando, tem que manter o mínimo de unidade para você não se perder, não se desorientar completamente. Mas não quer dizer que você vai conseguir criar uma doutrina que abranja a totalidade do conhecimento existente e o explique. Isso ninguém consegue. Ao mesmo tempo, esta busca pela unidade, pela coerência, pelo senso de orientação, ela molda, por sua vez, a personalidade do filósofo e, portanto, a sua própria consciência. Então, é uma coisa fortalece a outra e a outra fortalece a uma. Né? É, eu defini a filosofia assim pelo seguinte: você sabe que se você tentar definir filosofia, designando com esse nome tudo aquilo que é assim chamado nas faculdades, nas revistas acadêmicas, se torna impossível. Porque é aquela situação descrita pelo historiador Wolfgang Stegmüller, em que ele vai mostrando a progressiva dissolução, progressiva desagregação da unidade da filosofia, onde chega um ponto em que um nem pode entender o que o outro está falando. Então, como é que você vai dar um nome só para toda essa multiplicidade de coisas? Eu falei, não é possível. Então, nós temos que buscar a unidade da filosofia, historicamente, não partindo do seu estado atual, mas partindo do seu projeto originário. E foi a ideia que eu expus justamente na coleção História Essencial da Filosofia. Então, isso implica o seguinte: o que é ser um filósofo? Ser um filósofo, em primeiro lugar, você se abre à totalidade das correntes de ideias que estão dominantes no seu tempo e rastreia historicamente, de modo que você mais ou menos saiba se orientar nesse conjunto. Então, é só essa. Aristóteles dizia que toda discussão filosófica parte das ideias dos sábios. Bom, a aquisição das ideias dos sábios leva uns 20, 30 anos. Nesse período, você está numa bela confusão. Depois, aos poucos, você vai chegando a conclusões e articulando uma atitude racionalmente sustentável. Não que você vai explicar o conjunto, que é impossível, mas pelo menos você adquire um senso de orientação razoável, de modo que você não se perca nessa barafunda. E a partir daí que você é um filósofo. Isso quer dizer que para ser um filósofo, você tem que adquirir todas as influências as mais disparatadas possíveis. Eu até publiquei no Seminário de Filosofia um documento, quais são as influências intelectuais que eu recebi desde o início. São mais de 30. A cada uma dessas eu me abria sem nenhuma desconfiança, sem nenhuma reserva, sem nenhuma prevenção. Vivenciava aquilo durante algum tempo e depois superava e ia integrando aos poucos na minha visão de conjunto. Ora, essa tarica do chumbo foi apenas uma dessas 30 influências que eu recebi. Né? E chegou um ponto que eu tinha superado aquilo. Como é que a gente supera? A gente só supera uma corrente de pensamento quando ela te leva a problemas que ela própria não consegue resolver. Então você vê, fala, dentro desta perspectiva, este problema que esta perspectiva criou não tem solução. Portanto, a gente tem que ampliar a perspectiva. Ou seja, não é assim na base do, discordo disso, não aceito aquilo. O pessoal pensa que discordância é independência. Não, independência é quando você realmente transcendeu aquele conjunto de pensamentos. Por quê? Porque ele levou você a problemas que ele não resolve. Então você é obrigado a usar um outro método, uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Então chegou o ponto em que aquela perspectiva da escola tradicionalista do Guénon, Chuon, etc., tinha me levado a perguntas que ela mesmo não respondia. Então daí encerrei aquele episódio e falei, bom, muito bem, eu acho que eu já me abri a todos os gurus que existem, né? Já recebi influência do marxismo, da psicanálise, do Jung, do Wilhelm Reich, da teosofia, disso, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, estruturalismo, desconstrucionismo, tudo que existia. Né? E tem aqui meia dúzia de perguntas que nada disso responde. Então, eu lembro, como se fosse hoje, eu tinha 43 anos e estava fazendo a barba, eu olhei no espelho e, de repente, eu percebi, falei, opa, eu já sei tudo sobre mim mesmo, eu não sou mais um problema para mim. Então, agora eu estou maduro para escrever sobre alguma coisa, para pensar sobre alguma coisa. Então, aí foi que eu comecei a ter uma linha de pensamento independente, não porque quisesse proclamar a independência, mas porque de fato estava independente, de fato estava pensando coisas para as quais aquelas diversas
linhas de ensinamento que eu tinha recebido, às quais sou muito grato, não tinham resposta. A primeira pergunta, eles não sabiam, nenhuma delas sabia me dizer o que é filosofia. É? Não tenho nenhuma resposta sobre a questão o que é filosofia, tá certo? Que fosse, por assim dizer, cientificamente defensável. Ou seja, algo que defina o que todos os filósofos fizeram, pouco importando a diferença das suas opiniões. E a minha conclusão é essa. Eles buscaram a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Todos eles. Então, esta é a definição de filosofia, meu Deus do céu. Isso não tem em livro algum, isso aqui fui eu que descobri. E descobri por quê? Porque não tinha ninguém para me ensinar isso. Os caras me ensinaram tantas coisas, mas isso eles não tinham ensinado. Vários outros problemas foram aparecendo. Né? E só quando eu tinha certeza de não ter encontrado a resposta nas influências recebidas, é que eu arriscava a minha própria teoria. A questão, por exemplo, dos 4 discursos de Aristóteles. Né? Eu notei que havia, nas obras de Aristóteles, uma coerência, uma articulação interna entre a poética, a retórica, a dialética e a lógica. E eu disse, porra, então deve haver por trás dessas 4, Aristóteles devia ter alguma concepção de conjunto que ele nunca chegou a escrever. Daí procurei, vasculhei tudo que havia sobre Aristóteles, só encontrei 2 mençõezinhas a esta coisa. Santo Tomás falava disso, mas assim, uma página de Santo Tomás, não mais. E Avicena falava disso. Eles estão tudo que nós sabemos sobre as unidades dos discursos do Aristóteles são dois depoimentos que nos chegaram de 2 gênios da filosofia que perceberam isso, mas não chegaram a se explicar a respeito, só disseram, olha, isso existe. Falei, então, o que me resta fazer? Eu mesmo vou procurar e eu mesmo vou explicar, pô. É o que eu fiz no livro Aristóteles em Nova Perspectiva. Então, isso que é a independência de pensamento. A independência de pensamento supõe, primeiro, a aquisição de um certo domínio sobre as ideias, as opiniões dos sábios. Ou seja, a cultura contemporânea e a sua retaguarda histórica. Depois disso, você está maduro para ser um filósofo. Por isso é que não existe precocidade em filosofia. Grandes filósofos, as grandes obras filosóficas, é tudo escrito depois de 50 anos. Né? Exceto no caso de São Tomás de Aquino, né? Ele fez toda essa aquisição das ideias dos sábios, que a gente faz em 30 anos, ele fez em 10. Então ele com 30 anos estava pronto para se explicar. Morreu com acho que 49, né? Mas em geral, as grandes obras de filosofia, como as grandes obras de Schelling ou de Hegel, tá certo? São obras da maturidade. Tá certo? E às vezes, quando você tem uma precocidade filosófica, é um azar. Isso aconteceu com Schelling. Schelling, com 20 e poucos anos, teve umas intuições, escreveu um tratado filosófico maravilhoso, fez um maior sucesso. Passa uns anos e diz, puta merda, tudo errado. Daí ele tenta de novo, e de novo, e de novo. Ele faz 4 filosofias. E só acerta na última. Né? Quando já está bem velho. Então, filosofia é coisa para maduro ou para velho. Esse negócio de ensinar filosofia para criança, isso aí é pedofilia intelectual. Tá, né? Quer dizer, como é que você vai filosofar se você não tem o material primeiro nas suas mãos, que é a sua cultura contemporânea? Né? Então, foi aí, coincidiram essas 2 coisas. Houve o problema com a tarica do João e a minha descoberta de que eu já estava um homenzinho e que aí para diante eu devia seguir a minha própria cabeça, não porque quisesse ser independente, mas porque eu estava entrando em territórios onde os meus gurus, que eu chamava, todo mundo que me ensinou alguma coisa chamava de meu guru, onde os meus gurus não sabiam e não podiam me orientar. Então eu falava, agora eu vou sozinho. E aconteceu as 2 coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Hegel diz o seguinte, a essência de uma coisa é aquilo em que ela se torna. Então você tem que pegar a fase final e explicar todo o desenvolvimento anterior como expressão dessa essência que se manifestou no fim. Acontece que isso só vale para processos uniformes de desenvolvimento, como, por exemplo, a semente de maçã que se transforma em macieira. Quando você tem, ao contrário, o aporte de inúmeras linhas causais externas e acidentais, então é óbvio que a forma do produto final não reflete a essência da coisa, mas as modificações que ela foi sofrendo por forças externas. Eu lhe dou um exemplo. No século XIII, os caras transformaram a filosofia numa profissão universitária e a regulamentaram. Não é isso?
Foi um decreto papal que regulamentou a Universidade de Paris. Então, criou o plano de carreira, disse quais eram os programas que eram para ser ensinados, etc, etc. Ora, o Papa não fez isso por motivo filosófico. Né? Ele fez porque ele queria botar ordem naquele negócio e assegurar que ele mandava na universidade. Né? Então, a interferência do elemento totalmente externo. E existem muitas outras interferências. Quando chega na Renascença, você tem um processo oposto. Os caras estavam bravos com a Igreja Católica e queriam se desvencilhar dela, então começaram a surgir filósofos fora das universidades, como René Descartes, Francis Bacon, tá certo? Então eram filósofos autônomos, que nem eu, era gente que não era professor universitário, não tinha carreira universitária nem nada. Então, esses dois momentos foram causados por fatores políticos sociais da época, não por necessidades internas da especulação filosófica. Então é evidente que esse processo não reflete o simples desenvolvimento temporal de uma essência, tá certo? Mas uma multiplicidade de causas, que não tem nada a ver com a essência, entre aspas, da filosofia. Então, bom, então, se não podemos buscar a essência da filosofia naquilo que ela se tornou, aonde devemos buscar? No ponto onde ela começou. Né? Então, eu falei, bom, então nós temos que pegar um momento em que, pela primeira vez, a filosofia se apresenta como uma atividade autoconsciente, perfeitamente distinta das outras. E isso acontece com Sócrates. Não que antes não houvesse cara filosofando, mas os caras que estavam filosofando antes era como se fosse aquela história dos cegos e do elefante. Um apalpa um pedaço, outro apalpa um pedaço. Mas Sócrates já tinha ideia da coisa inteira. Não, então, podemos dizer o seguinte, o primeiro nego que formulou o projeto da filosofia foi Sócrates. E daí para diante, existem pessoas que seguem esse projeto, o continuam, o aperfeiçoam. Existem outras que rompem com ele e querem fazer outra coisa. Existem pessoas que o modificam e assim por diante. É assim que tem que ser contada a história da filosofia, como a história do desenvolvimento histórico de um projeto que sofreu muitas modificações desde fora, por motivo religioso, político, às vezes econômico, às vezes de interesse profissional e assim por diante. A doutrina de um filósofo, você nunca pode esquecer. Você pode dizer, qual é a filosofia do sujeito? A doutrina a que ele chegou? Falou, não, a filosofia dele são todas as experiências interiores vivenciadas para chegar àquilo. Então, você partindo da exposição escrita, você tem que refazer o itinerário interior. Senão você vai ter só as respostas sem ter as perguntas, meu Deus do céu. Tá? Então você tem, pela leitura do filósofo, tem que ver o que pôs este sujeito na pista dessa questão. Por que isso foi importante para ele? E o que ele estava procurando? Onde é que ele queria chegar? Tá certo? Isso quer dizer que os textos, quando você os entende assim, e esse é o método do historiador da filosofia que eu mais admiro, que é Paul Friedlander, ele diz assim, buscar por trás da filosofia as experiências reais, o mundo real do qual aquilo partiu. Então, às vezes você descobre que os pontos importantes para o filósofo não são aqueles que estão destacados no texto,